Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para poder agora, nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Gu. Hoje, o encerramento do tema do mês de novembro, né? Uma comunidade apostólica. Tivemos a primeira ministração, pastor Douglas, né, trouxe uma palavra abençoada. Depois a pastora Cláudia. Aí veio o pastor Alexandre, né, transitou em todos os aspectos ali no livro de Atos. Por alguns momentos eu falei, Senhor, ainda tem a minha vez, Pai. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu fiquei um pouco apreensivo. Mas graças a Deus, né, Deus tem colocado algo no meu coração já por esses dias. Eu fiz um propósito com Deus, né, para não faltar nenhuma quinta-feira do mês de novembro, aonde eu estaria ministrando, né? E o mais legal de tudo isso, desse propósito com Deus, né, que trouxe fortalecimento para eu estar fazendo parte dos cultos de quinta-feira, porque renova a nossa energia, né? A gente que trabalha, que está no dia a dia, que está na correria aí durante a semana, né? Temos a célula na terça-feira, mas é muito importante participar do culto de quinta-feira. E Deus tem falado esse feira aqui, né? Deus tem confirmado através da palavra, e eu creio que hoje não será diferente. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, o tema de quinta-feira, né, do mês de novembro, uma comunidade apostólica. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E eu gostaria de trazer uma reflexão para a igreja, de algo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que a igreja refletisse sobre o que tem nos atraído a fazer parte de uma comunidade apostólica. Ou o que nos atraiu a fazer parte de uma comunidade apostólica. Porque eu creio que cada um de vocês foi atraído de alguma forma por essa comunidade. E a nossa comunidade, a Eclésia de Cristo, ela é uma comunidade atraente, amém? E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. O que tem nos atraído a fazer parte de uma comunidade? E de uma comunidade apostólica. Porque nós temos uma comunidade atraente. E dando alguns exemplos, será que talvez você foi atraído pelo ambiente dessa igreja? Porque nós temos uma igreja confortável, pastor. Aonde temos ventiladores, temos ar-condicionado, temos cadeiras para poder se assentar, né? Ou será que você foi atraído porque a nossa comunidade, ela tem um estacionamento aonde você pode adentrar com o seu carro e não ter a preocupação do seu carro ficar lá fora? Eu já fiz parte de uma igreja onde nós deixávamos o nosso carro na rua e um certo dia terminou o culto e foi roubado o carro de um irmão. Então, o estacionamento da igreja pode ser um motivo que serviu de atração para você se achegar a esse ministério. Ou talvez você foi atraído porque um irmão te convidou para vir num culto aqui na Eclésia, na nossa comunidade, e o pastor Alexandre e a pastora Cláudia te recebeu, te deu uma atenção, e você sentiu algo no coração e falou assim, eu vou fazer parte desse ministério. E aí o pastor Alexandre, a pastora Cláudia te acompanhou, eles oraram com vocês, eles direcionaram vocês, eles fortaleceram vocês. Porque foi assim na minha vida. Quando eu cheguei nesse ministério,
Eles fizeram uma visita para nós, né? Ali a gente compartilhamos de tudo que a gente tinha vivido, né? Compartilhamos das nossas dores, das nossas alegrias, né? Teve um momento de oração, e isso foi um atrativo para a gente fazer parte da comunidade Eclésia de Cristo. Ou talvez você foi atraído porque você chegou nessa comunidade e tem uma salinha de criança, aonde eu quero deixar aqui, que tem um trabalho exemplar. E aí o seu filho saiu de lá: pai, mãe, como eu gostei de fazer parte da salinha da comunidade Eclésia. E quantas vezes, voltando da igreja para minha casa, esse foi o comentário das minhas filhas. E esse foi mais um atrativo para eu fazer parte de uma comunidade. Outra vez, o atrativo que te fez ficar nessa comunidade foi porque essa comunidade tem uma visão celular. E lá na terça-feira você tem a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Os irmãos intercedem pela sua vida. Nós temos um momento de comunhão, um momento de palavra, um momento de adoração. Eu gostaria que vocês refletissem essa noite. O que tem nos atraído a fazer parte de uma comunidade apostólica? Ou o que te atraiu a chegar a fazer parte dessa comunidade? São muitos exemplos. Nós poderíamos ficar aqui citando exemplos. Eu sei que cada um de vocês foi atraído de uma forma diferente. E por que dessa reflexão? Do que tem nos atraído a fazer parte de uma comunidade? Eu perguntei para Deus, falei: Senhor, mas por que dessa reflexão? Porque o Senhor está colocando para eu levar para a igreja o que tem atraído eles fazer parte de uma comunidade. Aleluia. A nossa comunidade apostólica tem que ser uma comunidade atraente, não somente por aquilo que podemos oferecer no natural. A nossa comunidade não pode ser atraente somente porque nós temos uma igreja confortável. A nossa comunidade não pode ser atraente somente porque nós temos um estacionamento. A nossa comunidade não pode ser somente atraente porque as nossas crianças são muito bem cuidadas na salinha. A nossa comunidade não pode ser atraente somente porque tem uma visão celular. Mas a nossa comunidade tem que ser uma comunidade apostólica, atraente, porque aqui nesse ambiente é manifesto o poder e a glória de Deus. É por isso que nós fomos chamados a viver em comunidade. Existe uma diferença entre comunidade e igreja. A igreja é mais na pegada de congregação, aonde você vai, você participa ali do culto, vai embora para sua casa. Mas a comunidade não. A essência de uma comunidade é abraçar. A essência de uma comunidade é derramar amor sobre as vidas. E a nossa comunidade pode ser atraída pelo ambiente confortável dessa igreja, mas sim pelas experiências sobrenaturais daqueles que se achegam a fazer parte dessa comunidade. Porque a nossa comunidade é uma comunidade apostólica, e uma comunidade apostólica tem que haver um mover
espiritual, uma comunidade apostólica, a base dela tem que ser o Evangelho de Cristo. Porque o que transforma não é aquilo que a nossa comunidade pode oferecer no natural. Quando eu falo natural, é aquilo que está ao nosso alcance. Mas sim por aquilo que é sobrenatural. E o povo que viveu esse tempo em Atos, eles tiveram a oportunidade de vivenciar o sobrenatural de Deus na vida deles. E nós, como comunidade, também temos acesso a viver uma comunidade sobrenatural, aonde é manifesto a glória de Deus, aonde tem cura, aonde tem transformação, aonde tem restauração, mas não por aquilo que eu, Leonardo, ou qualquer um de vocês pode oferecer. Porque quando eu decido fazer parte de uma comunidade, eu estou assinando uma responsabilidade com Deus. Agora, quando eu faço parte de um ambiente onde eu só congrego, aí você pode entrar e sair da forma que você quiser. Agora, a partir do momento que você levantou sua mão e falou assim, ó, eu quero fazer parte da comunidade Eclésia de Cristo, você assinou um compromisso com Deus. E o avivamento que a gente tanto deseja, que a gente tanto clama, ele só vai acontecer, nós só vamos viver aquilo que realmente uma comunidade apostólica foi chamada para viver, quando a gente colocar tudo isso aqui em prática e começar a viver coisas sobrenaturais, assim como o povo experimentou. E o Espírito Santo, ele continua da mesma forma. Aquele que se achegar até ele tem acesso para viver o sobrenatural de Deus. Mas será que no meio da nossa caminhada nós não se apegamos mais naquilo que nós podemos fazer e esquecemos um pouco do sobrenatural de Deus, que é manifesto em uma comunidade apostólica? Talvez você não. Talvez você esteja vivendo o sobrenatural de Deus. E amém. Glória a Deus. E para aqueles que estão vivendo o sobrenatural de Deus, vocês entenderam o que é um compromisso de fazer parte de uma comunidade. Aquele que está cheio, ele derrama sobre a vida daquele que está vazio. Aquele que está cheio, ele intercede, ele clama pela vida daquele que está necessitado. Nossa comunidade apostólica tem que ser atraente, não somente por aquilo que podemos oferecer no natural, mas por aquilo que é sobrenatural. O sobrenatural de Deus, a manifestação do Espírito Santo, é uma característica de uma comunidade apostólica. Temos que ser uma igreja, uma comunidade, que as pessoas sejam atraídas pela presença de Deus, pelo agir do Espírito Santo, pelo agir sobrenatural que é manifesto nesse ambiente de comunidade. Foi isso que o povo de Atos vivenciou. E o avivamento, ele pode vir para todos? Pode. Mas aquele que está avivado, que entende o que é viver em comunidade, ele vai estar sempre atento para derramar na vida daquele que está desanimado. Existe um chamado sobre as nossas vidas, que é apresentar Cristo e ensinar e perseverar. Ô Juninho, você consegue colocar Atos 2:42? Aleluia. Atos 2:42. Eu vou ler até o 47.
Aleluia. Existe um chamado sobrenatural sobre as nossas vidas, que é apresentar Cristo e ensinar. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O próximo, Juninho. E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Para aqui, Juninho. Volta. Aí mesmo. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse povo de Atos, eles tiveram uma experiência tão sobrenatural que eles chegaram a esse ponto de vender as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Será que nós teríamos coragem de vivenciar isso hoje em dia? Vender tudo que é nosso e semear na vida do irmão? Os tempos mudaram, né? Mas o agir do Espírito Santo, a presença de Deus, para aquele que busca, ela ainda continua presente. Talvez nós não teríamos coragem hoje em dia de fazer isso. Mas aquele que vive e entende uma vida em comunidade, ele pode contribuir na vida do irmão dele de diversas formas. Através da oração, através do cuidado, através do amor. Foi para isso que a gente foi chamado. Amém? Pode dar início, Juninho. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Essa é a verdadeira comunidade. Próximo, Juninho. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Mas para isso, para experimentarmos a presença sobrenatural de Deus, temos que colocar em prática tudo o que nós aprendemos durante todas essas ministrações. Amém? Juninho, coloca para mim Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos chamados para dar continuidade àquilo que Jesus nos ensinou. O ide do Senhor. Ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Mas para a gente dar continuidade naquilo que Jesus ordenou, naquilo que Jesus nos instruiu, nós temos que estar cheios da presença de Deus. E esse povo conseguiu acessar tudo o que o sobrenatural de Deus tinha para oferecer para eles. Amém? Não fomos chamados
apenas para ser consumidores do que o ambiente de comunidade oferece, mas para sim ter compromisso com Deus e com a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Juninho, coloca para mim, por favor, Atos 4, 30, 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu, e o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Na minha Bíblia está com ousadia. Aquele que vive em uma comunidade, ele tem que ter ousadia para levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Foi para isso que a gente foi chamado. E eu creio que Deus ainda pode manifestar essas coisas no nosso ambiente de comunidade. Deus tem falado todas as quintas-feiras aqui. Deus tem anunciado qual é o propósito de Deus nessa igreja. E eu creio que o pastor Alexandre e a pastora Cláudia têm entendido sobre isso. E cabe a nós, que vivemos, em comunidade, colocar isso em prática. Foi para isso que a gente foi chamado. Não somente, para oferecer um ambiente confortável, mas para que haja transformação na vida daqueles que se achegam até nós. E aquele que faz parte de uma comunidade, meus irmãos, ele tem que ter um entendimento que ele não foi chamado apenas ficar sentado num banco. Aquele que aceita fazer parte de uma comunidade, ele tem compromisso com Deus. E foi para isso que a gente foi chamado. Esse é o chamado de Deus sobre essa igreja. Fazer discípulos. Transformar vidas. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados naquilo que o ambiente natural da igreja pode oferecer do que aquilo que realmente transforma. E tem alguma coisa de errado? Não. Eu creio que a pastora Cláudia e o pastor Alexandre, eles querem deixar essa igreja aqui o mais confortável possível. Mas nós, como comunidade, não podemos se apegar naquilo que é natural. Aquele que vive uma comunidade apostólica, ele tem que viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que o povo de Atos viveu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E nós temos feito isso na igreja. E temos que continuar fazendo isso. Foi para isso que a gente foi chamado, para transformar vidas. E não cabe somente a mim, não cabe somente o pastor Alexandre e a pastora Cláudia, o pastor Douglas e a pastora Gi, e os líderes de célula, e toda a comunidade. Cabe a todos nós se reunirmos e entendermos que o chamado é para todos. Você pode contribuir na vida de alguém de alguma forma, meu irmão. Não perca a experiência de poder estar em uma comunidade apostólica, de poder profetizar na vida do seu irmão, de poder declarar na vida do seu irmão, porque é isso que alimenta o avivamento de Deus. O problema é que a gente muitas vezes se acomoda naquilo que é colocado nas nossas mãos, e acho bem, mas aquilo que eu faço aqui, no natural, não transforma vidas. Ele pode acrescentar,
Mas quem realmente transforma vidas é a presença de Deus, é o Evangelho de Deus. Então, por que dessa reflexão daquilo que tem nos atraído? Para que nós possamos entender que o atrativo principal dessa comunidade não é o ambiente da comunidade, mas a presença de Deus que é manifesta nesse lugar. E o avivamento que você tanto procura, que você tanto anseia, que a igreja tanto busca, ele nasce aí dentro do seu coração, a partir do momento que você entende: eu não sou somente um consumidor daquilo que a comunidade pode me oferecer, mas existe um chamado sobre a minha vida, dar sequência àquilo que Cristo deixou. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Foi para isso que nós fomos chamados. E eu creio que essa igreja tem feito, mas eu creio também que pode fazer muito mais. Eu creio que o poder do Espírito Santo de Deus pode se manifestar agora aqui nesse ambiente. Mas o que precisa? Nós termos o entendimento que para o Espírito Santo ser manifesto nesse ambiente, eu não posso somente depender do irmão que está do meu lado, mas eu tenho que ter o entendimento que eu tenho que buscar por isso. Eu tenho que me posicionar, porque aquele que está cheio se enche ao ponto de transbordar na vida do seu irmão. É assim que vive uma comunidade. Eles vendiam e repartiam tudo aquilo que eles tinham. Existia igualdade. Hoje eu não vou vender minha casa, não vou vender meu carro, não vou vender minhas propriedades, que eu não tenho, só tenho uma, glória a Deus. Mas eu posso repartir aquilo que eu estou cheio, meu irmão. O verdadeiro avivamento, o estar, o rodopiar, o gritar, o falar em línguas, mas o verdadeiro avivamento é a presença de Deus manifesta nessa comunidade. Porque é ela que tem o poder de curar, de transformar vidas. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. E quando nós entendermos que nós podemos acessar aquilo que é sobrenatural, e lembrando, uma igreja, uma comunidade apostólica, ela tem que ter experiências sobrenaturais. E o quanto você tem orado por isso, o quanto você tem entendido disso. Aleluia. Glória a Deus. Não fomos chamados, meus irmãos, apenas para ser consumidores do que o ambiente de comunidade pode oferecer, mas sim para ter compromisso com a obra de Deus. E eu creio que grandes coisas Deus tem preparado para essa comunidade. Mas também eu tenho um entendimento que chegou o momento da gente se posicionar verdadeiramente como comunidade. Voltar àquela essência do povo de Atos. Buscar mais, orar mais. Uma comunidade apostólica, ela é uma comunidade de evangelho. O evangelho que transforma, o evangelho que cura e o evangelho que tem o poder de mudar situações. Que um dia eu fui alcançado. Eu fui alcançado por esse evangelho. Que transforma, que restaura. E o que tem te atraído, meu irmão, a fazer parte de uma comunidade apostólica? Será que é aquilo que a comunidade pode oferecer? Ou será que é o que Deus manifesta nesse ambiente? Aleluia! Glória a Deus! Vai iniciar um novo ano.
E novas oportunidades também vão ser dadas a nós. Oportunidade de se aproximar mais de Deus. Oportunidade de perseverar mais na presença de Deus. Oportunidade de mudar a nossa visão sobre a comunidade. Oportunidade de enxergar que o atrativo principal dentro de uma comunidade é a palavra de Deus. É o que Deus tem falado. E por que eu falo isso? Porque quando a gente foca, quando os nossos olhos estão naquilo que é natural, nós temos uma grande chance de se decepcionar. Como eu disse no início, a minha chegada aqui com a minha família, nós chegamos aqui destruídos, feridos, machucados, ao ponto de falar assim: não queremos mais nos relacionar com a igreja. Não queremos mais fazer parte da igreja. Mas através da vida de cada um de vocês, a chama que um dia tinha se apagado foi se acendendo. E é para isso que a comunidade foi chamada. Esse é o papel principal da comunidade. Mas hoje eu tenho um entendimento que não foi somente porque o pastor e a pastora me deu atenção. Não foi somente porque na casa do Juninho eu fui bem recebido na célula. Não foi somente pelo cumprimentar de cada irmão aqui no ambiente de igreja. Mas foi porque eu entendi que neste lugar é manifesta a presença de Deus. E o meu olhar não está mais nos homens. Porque eu sei que a atenção que o pastor e a pastora me deu na minha chegada, talvez hoje ele não possa me dar. Porque hoje eu me coloquei de pé. Você está entendendo o que foi chamada? É fazer discípulo, é fortalecer. E aquele que está de pé, ide, caminha, derrama sobre a vida de outro irmão. Nós temos que ter esse entendimento, para que essa comunidade cresça, para que essa comunidade flua, para que essa comunidade alcance outras vidas. Nós podemos convidar um irmão, porque nós temos uma comunidade atraente? Claro que sim, está tudo bem. Ó, lá tem ar-condicionado, tem ventilador, tem estacionamento, seu filho fica na salinha, não tem desculpa. Mas, meu irmão, o atrativo principal lá não é isso. O atrativo principal lá é a presença de Deus. Essa é a essência de uma comunidade. Uma comunidade de evangelho. E esse tema, uma comunidade apostólica, no livro de Atos, caiu como uma luva. Se você quer entender o que é o agir sobrenatural de Deus, começa a ler o livro de Atos. Você vai começar a entender que você pode alcançar a presença de Deus na sua vida. Porque uma comunidade apostólica, ela profetiza. Uma comunidade apostólica, ela não tem medo de orar. Ela não tem medo de perseverar. Uma comunidade apostólica, ela persevera, meu irmão. Ela ora, ela estende a sua mão e pessoas são curadas, pessoas são transformadas. E a gente pode acessar isso. Basta ter o entendimento que nós temos que se aprofundar mais em Deus. Existe um chamado sobre a vida de todos que estão aqui. Todos vocês são instrumentos do Senhor. Aleluia. E quando a gente entender isso, meu irmão, ninguém vai nos parar. Esses bancos vazios que estão hoje no culto de quinta-feira, vai ter que procurar mais cadeira para preencher espaço, porque vai ter gente do lado de fora querendo entrar, porque aqui é manifesto a presença de Deus. Aqui existe o sobrenatural. Foi para isso que você foi chamado, meu irmão.
se posiciona. Não seja somente consumidor daquilo que está no natural, mas começa a consumir aquilo que é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que, se fosse possível, que apagasse a luz por um momento. Vou fazer uma leitura e logo depois eu vou pedir para o Juninho colocar um louvor que eu pedi para ele separar. Pode apagar a luz, por favor? Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E gostaria também que você abrisse o seu coração. Eu vou fazer uma leitura. E talvez isso não caiba na sua vida. Mas ela pode também servir de aprendizado. E na caminhada da sua vida você pode encontrar alguém que passou por essas situações. E você vai estar cheio para poder derramar na vida dessa pessoa. Então feche seus olhos e abra o seu coração para aquilo que eu vou ler. Uma carta em meio a lágrimas. A igreja fala sobre serviço, como se fosse sinônimo de vida com Deus. Quanto mais alguém faz, mais maduro ele é. Quanto mais aguenta, mais cheio de Deus parece. E assim a comunidade que deveria curar, transformar, se transforma em uma fábrica de voluntários cansados, líderes adoecidos. Cristo serviu, mas também descansou. Se até ele permitiu ser cuidado, porque criamos um evangelho onde só se serve. Quem foi que decidiu que pedir ajuda é fraqueza? A igreja deixa de ser igreja. A comunidade deixa de ser comunidade. Quando o altar existe sacrifícios que o corpo não suporta e a alma não acompanha. Deixamos de ser comunidade quando tudo é urgente, menos a saúde emocional de quem sustenta o ministério. O resultado, gente esgotada, confundindo burnout com falta de fé. Pessoas que amam a Deus, mas estão morrendo por dentro. Voluntários que sentem vergonha de admitir que não aguentam mais. Líderes que pregam sobre descanso, enquanto esconde sua própria exaustão. E no fim, uma comunidade que chama sofrimento espiritual de maturidade, quando na verdade é negligência. Uma igreja que só exige serviço, mas não cuida, adoece seus próprios membros, enquanto canta e prega sobre cura. A igreja perde o evangelho quando celebra a força, mas ignora o cansaço. Porque Cristo nunca chamou ninguém para ser máquina, chamou para ser corpo, e logo o corpo precisa ser cuidado. E talvez, o verdadeiro avivamento não comece com mais ministérios, mais eventos e mais agendas. Talvez comece quando alguém tiver coragem de perguntar: quem está cuidando dos que cuidam? Ame mais, cuide mais, abrace mais, fique mais atento. Essa é uma essência de uma verdadeira comunidade. Efésios 5,14. Desperta tu. Aleluia.
Você pode se colocar de pé para adorar